Glória a Deus, aleluia. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Está aqui comigo minha mãe, meu padrasto, seu Evandro, Pai do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos do canal do YouTube também. Você, meu querido, minha querida irmã, está ouvindo a mensagem. Não esqueça de compartilhar o nosso link, tá bom? Se você não inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Temos muitos vídeos aí no nosso canal. Temos também cultos ao vivo. Você pode entrar ali e dar uma pesquisada no nosso canal, tá bom? Estou aqui para fazer a obra de Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia, e passar aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Se é do meu jeito, ou do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, né, se foi esbofeteado, né, pelo diabo, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu tenho que fazer a obra, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje o tema aqui, glória a Deus, aleluia, como que Deus é maravilhoso, né? Hoje estava pensando aqui que a gente tem mesmo é que só adorar esse Deus. Só adorar, não tem o que fazer, né? É adorar ele, adorar e adorar, independente da situação que você encontra, do jeito que você encontra. Porque se você raciocinar, não é essa a mensagem, tá bom? É o que eu tava hoje acordei na cabeça aqui. Se você imaginar e pensar aonde você estava há vou pôr 150 anos, porque eu acho que é difícil, né, para alguma pessoa estar viva com essa idade nos dias de hoje. Mas há 150 anos atrás, aonde você estava, né? Aonde que você estava? Você consegue saber? Não. Por quê? Porque Deus já sabia onde você estava. Você estava, né, nos cuidados de Deus, né? Antes, por isso que a Bíblia diz, né? Antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então Deus ele te conhecia, você não. Você não sabia de nada. Hoje você sabe, porque Deus te deu para você a existência, a vida, né? Então falando de gratidão a Deus, é isso aí, gratidão a Deus por ele ter nos formado, né, no ventre da mãe, né? Antes da mãe conhecer, ele já conhecia, já sabia, e ele que nos formou no ventre da nossa mãe, por isso que nós estamos aqui hoje. Então, esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Se um Deus que conhecia você antes de você ser formado, há 150 anos, você nem sabia se você existia ou não, né? Imagina o que Deus tem para o seu futuro, para o meu futuro. Porque daqui a 150 anos para frente agora, onde você vai estar? Você não sabe, né? Mas Deus já sabe, tá bom? Então, assim, o que nós temos que fazer enquanto você está respirando e está vivo é glorificar, exaltar o Senhor, sabendo que todas as coisas, antes de vir, Deus já sabia, e antes de ir, Deus também já sabe. Tá bom? Louvado seja Deus. Bom, o tema de hoje aqui é a alegria de viver até o fim. Olha aí, acho que cabe até nessa mensagem de hoje aqui, viu? A alegria de viver até o fim, né? Por quê? Porque tem gente que se desespera, termina a vida antes de chegar ao fim, né? Ele mesmo quer pôr um fim, ele mesmo quer terminar, a pessoa desanima com o dia a dia, não quer mais nada da vida, né? Já quer o fim. E aqui não, que ele diz que você tem que ter alegria, a alegria de viver nesse tema, a alegria de viver até o fim. Né? Tá difícil, tá doendo, tá acamado. Eu já vi todas as pessoas, não sei se é verdade, né? Mas já vi pelo YouTube, pelo Face, pessoas cortadas pelo meio, né? Vivendo e vivendo maravilhosamente, já dando exemplo, né? Eu vi um testemunho de um esses dias, sem as pernas, sem os braços, só a parte do corpo, né? Sorrindo, glorificando, exaltando o Senhor e alegre por estar vivo, né? Então, é a alegria de viver até o fim. Viver alegre, viver feliz, alegria, tá falando da alegria, né? Pastora, mas tem na Bíblia isso daí? Tem, quadro aprendendo com a Bíblia. Salmos, capítulo, não é capítulo, né? Porque a Bíblia, livro de Salmos não tem capítulo, mas é Salmos 90, de número 12, tá bom? Salmos 90, de número 12. Olha o que fala aqui nessa palavra. Ensina-nos, ó Deus, ou ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações ou corações sábios, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Preste atenção no versículo, na palavra aqui do Salmo, ó, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Que é sabedoria, né? Então, meu irmão, minha irmã, a vida nossa, nessa vida, como eu já disse há 150 anos atrás, onde você estava, né? Eu também não me lembro, porque eu não era nem existente ainda, mas a vida é um presente de Deus, né? É um presente, e que presente a vida, né? É um presente precioso, precioso demais, tão precioso que você não foi comprado nem por ouro e nem por prata, né? Foi comprado pelo sangue de Jesus, de tão precioso que é a sua vida para Deus, né? Então aqui a gente vê que a vida, nesse salmo aqui que a gente está vendo, ele está dizendo que a vida é um presente precioso, por isso que ele fala da alegria de viver, né? Viver a vida. Então, a vida é um presente precioso de Deus, né? Temos que ter essa alegria. E a cada fase da nossa vida tem a sua beleza e seu propósito. Você lembra quando você... Vou falar com pessoas que já... Que nem minha mãe que está aqui conosco, tem 83, né? Se ela for olhar aí, ela vai ver que cada fase da vida dela teve uma beleza, né? Teve propósito de alguma coisa em cada fase da vida até os dias que ela está de hoje. E muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas chegam a uma certa idade, né? Uma certa idade, e começam a sentir o peso dos anos. Isso é normal. Nós somos carne, somos ossos, né? Somos seres humanos. Mas tem pessoas que, né, que chegam na certa idade, ou não sei se eu posso generalizar, se é todas que são assim, né? Mas alguns começam a sentir o peso dos anos, né? Eu vejo pela minha mãe, 83 anos, com certeza ela tem os pesos dos anos que se passaram na vida dela, né? Quais são os pesos desses anos, pastor, que se passou na vida da sua mãe? Vou usar minha mãe como exemplo, que ela está aqui, já que a gente está falando de vida, né? 83 anos é vida que não acaba mais, né? Quanta vida, né? Então, assim, qual foi os pesos, pastor, da sua mãe nesses anos todos de idade? Bom, um dos pontos principais que toda mãe sabe, né? É preocupações com os filhos. Mãe e pai tem isso, né? Não fala só de mulher, mas o homem também, como pai, tem preocupações com os filhos, né? Seja um, seja dois, seja cinco, seja oito, seja 10, tem as preocupações com os filhos, tem preocupações com netos, tem preocupações com a saúde. Então, tem preocupações também com as responsabilidades que diminuíram, né? Agora com 83 anos, minha mãe aí, você acha que as responsabilidades dela ainda continua todo vigor? Não, diminuiu as responsabilidades, coisas que ela fazia até então, agora ela já não faz, né? Então tem todo esse peso, tem os pesos até dessas responsabilidades que diminuíram ou se transformaram em uma outra coisa, vamos dizer assim. Mas a Bíblia aqui está nos lembrando aqui nessa palavra aqui do Salmo. Eu falo versículo, a gente costuma tanto falar versículo e capítulo, né? Quando você entra no livro de Salmo, eu vou falar capítulo e versículo também, você vai saber que é, né? Mas a Bíblia aqui nos lembra aqui que não existe, né? Onde acabou de ler, está dizendo que não existe idade para viver com alegria. Não existe. Você pode ter um bebezinho, você faz com aquilo da risada. Com uma senhora de idade, 90 anos, ela sempre vai estar sorrindo se você contar alguma coisa. Ela vai ter algum ponto de alegria, ela vai ter, né? Então não existe idade para viver com alegria. Não existe, né? Você que tem que procurar a alegria da sua vida. Você que tem que descartar aquilo que te traz dor, sofrimento, saudade, preocupações e se priorizar aquilo que traz alegria para você, né? Então não existe idade para você viver com alegria e também não existe limite para você buscar a presença desse Deus maravilhoso que eu estou ministrando aqui. Não existe limite de idade ou de vida para buscar Ele, né? Ou fazer a diferença, né, na vida das outras pessoas, que o segundo maior amor do mundo é amar o próximo como a ti mesmo. Fazer outras pessoas alegres e felizes, né? Através desse Deus que nós conhecemos. Você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo a mensagem, você já pode ter aí seus 70 anos, ou 80, né? Ou mais, né? Que nem minha mãe que está aqui comigo, mais de 80. Mas, deixa eu falar para você, ainda há vida para ser vivida. Não acabou, não é o fim, né? Já estou com 90 e já é o fim, já não posso fazer mais nada. Não, não é o fim. O fim é quando você fecha os olhinhos, o coração para de bater e você entra dentro de uma sepultura.
Ainda mesmo assim, pastor, é o fim? Não, não é, porque ali é o começo real de uma vida eterna com Deus, né? Para onde a gente vai depois. Mas não quero chegar lá. Eu quero falar dessa parte daqui, do lado de cá, onde nós estamos, né? Então, assim, ainda você está vivo, está respirando, não foi para outra ainda, então, ainda há vida para ser vivida, né? Ainda tem sorrisos para serem compartilhados com as outras pessoas. Sorrir diante. Mas eu tenho tanta dor, tanto sofrimento. Mas tem algumas coisas em volta de você, né, que te traz alegria para o teu coração. Seja um neto, seja um filho, seja alguém que esteja vivendo uma vida está boa, que lhe traz uma alegria para o teu coração. E a alegria não pode ser ofuscada pelas tristezas dos outros, né? Essa alegria não pode ser ofuscada, ela tem que ser vivida por você. Se você não aprendeu a viver essa alegria, aprenda, porque é muito bom para você. Não é o fim, né? Então, a palavra de sabedoria, né? Você que está nessa idade, tem palavra de sabedoria para ensinar, né? Os que têm menos de idade, né? Você que tem 80, 70, está acima aí, você tem tantas bênçãos, você tem sabedoria, bênção para semear sobre a vida daqueles que te rodeiam, os netos, bisnetos, né? Ou filhos mais novos. Então, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ele chama eu e você, ele chama cada um de nós, né? Para continuar até o fim. Não é desistir aqui na busca pelo Espírito Santo, na busca pela alegria, na busca de estar com Deus, não tem aposentadoria. Você sabia que você não tem que se aposentar? Vou aposentar, não vou ser mais feliz. Vou aposentar, não vou ler mais Bíblia. Não. Deus chamou você para continuar até o fim. Até fechar os olhinhos, você tem que ter essa fé no teu coração, você tem que ter alegria, você tem que ter esperança, né, que você vai estar no reino de Deus, né, que o seu fim de vida vai ser maravilhoso quando fechar os olhinhos, porque você foi até o fim, não ficou no meio do caminho aí se lamentando, né? Não podemos deixar nós não podemos nos deixar vencer pelo desânimo, né? Pelo desânimo do dia a dia, pelos problemas, dificuldade, aquilo que traz desânimo para você. Você não pode deixar ele vencer você, né? Você não pode ser vencido, vamos dizer assim, pela amargura das coisas desse mundo. Você tem que ter a sua alegria. Tá doendo, tá sorrindo. Aqui tem hora que eu tô rindo sozinho. O italiano me pergunta para mim por que eu tô rindo. Perché ridere? Perché ridere? Aí eu tenho que ficar explicando. Ridere perché? Perché Deus está comigo. Eu tenho que falar, eu tô rindo porque Deus está comigo. É por isso que eu tô rindo. Alegria, eu sou alegre porque eu tenho o Espírito Santo. Aí eles, como alguns que não conhecem, não é convertido aí, então fica ali, fala, mas Deus tá aqui, mas certeza? Tá certo? É certo? Sim, sim, certo, está comigo. Então aqui o Salmo 90, versículo 12, está ensinando para nós, para mim, para você aí, eu sou novo, ainda estou com 1057 anos, né? Mas eu vou chegar aos 180. Então aqui no Salmo 90,12, está ensinando cada um de nós a contar os nossos dias. A contar. Contar como, pastor? A contar com sabedoria. Não é o que nós vimos no versículo lá? Contar os teus dias com sabedoria. Quando você conta com sabedoria, você está atraindo para você alegria, né? Para cada momento, né, que você vive, você tem um propósito. Então você tem que contar as alegrias do seu propósito. Isso significa que nós não podemos desperdiçar tempo com tristeza, ficar desperdiçando tempo com problema ou com desistência de alguma coisa que você fez na vida, mesmo em idade avançada, mesmo com sua idade aí de uns 80, 85, não sei quando você tem, que ouvindo minha palavra aqui do Espírito Santo, você não pode desperdiçar o seu tempo de vida com essas coisas. Você tem que alegrar, contar os dias da alegria da sua vida, a sabedoria, que ele traz alegria, né? Tem burrada que a gente faz, coisas que a gente fica ali martelizando aquilo. Se eu tivesse feito assim, não tinha acontecido isso aqui. E aquilo fica trazendo tristeza para a pessoa. Ei, põe um ponto final, aquilo ali acabou. Você tem que, acabou, não deu certo, desperdiçou, estou trazendo, acabou. Eu vou começar de novo e seja o que Deus quiser, né? Agora vai dar certo. Não deu, ponto final, começa de novo. Aquilo que não presta tem que ficar para trás da sua vida.
e esquecido, lá no mar do esquecimento. Até Deus, ele colocou algumas coisas aqui no livro de Apocalipse, que ele fala que no final algumas coisas vão ficar lá no mar do esquecimento, né? Põe lá no mar do esquecimento, tira. Lá na sua memória tem um mar do esquecimento lá dentro. Joga lá dentro, esquece daquilo, mas não pode esquecer. E amanhã, daqui a pouco você está falando de novo aquilo. Não, esquece. Quando vir, você fala, oh, você não existe, né? E viva aquilo que da alegria. Não deixa essas coisas, tristeza, desistência, essas coisas vir trazer, desperdiçar o seu tempo, né? Não, não faça isso. A Bíblia vai falar para nós no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, de versículo 7. Olha o que ele está falando aqui, ó. O apóstolo Paulo, hein? O apóstolo Paulo, ele chegou lá e falou, basta, né? Basta. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E agora guardei a fé. Então, mesmo diante de desafios, esse versículo aqui é muito forte, né? Memoriza ele aí, ó. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Aqui está falando que mesmo diante de desafios que você tem, que eu tenho, nós temos todo dia desafios, né? Doença, perdas de alguém que já foi antes da gente, né? Limitações. Aqui está dizendo que é possível nós viver com alegria, continuar cuidando da família, né? E permanecer firme na fé. Permanecer firme na fé. Não é essas coisas, não pode roubar a tua fé, sua alegria, né? O segredo, sabe qual que é? Vamos ver se você sabe qual que é o segredo. Agora você vai saber que você vai ouvir eu falar, né? O maior segredo, o melhor de todos os segredos, você sabe qual que é? Pensou? O maior segredo está em priorizar Deus. Lembra que eu trouxe lá no quadro Aprendendo com a Bíblia? Deve não, está com certeza lá no nosso canal do YouTube, né? Que eu gravei esses dias. A minha prioridade é Deus. Tá lá. Então, enquanto você priorizar Deus, pode ter certeza, vai estar tudo certo. Então, o segredo é priorizar Deus. O segredo é manter o coração, né, alegre e lembrar que cada dia é ainda uma oportunidade de servir esse Deus maravilhoso que nós tanto fala, né? Priorizar Ele, servir Ele. E o melhor momento de servir é quando vê a tristeza, vê esse problema, quando você se levanta, você alegra quem? Deus. Quando você vai contra o desespero, a aflição, a doença, aqueles problemas que se levantam e você vai falar, não, isso aqui não vai me atingir, eu sou feliz porque eu tenho um Deus. Isso alegra quem? Deus. Isso está mostrando que você prioriza quem? Deus. Mas se você, né, deixa essas coisas roubar a sua alegria, você está priorizando o outro lado, né? Aquele que não quero nem falar o nome dele aqui, que a mensagem está tão boa. Então, você acaba priorizando aquele outro lado. Então, nós temos que priorizar quem? Deus. Lembrar que a cada dia é uma oportunidade de servir a Deus. Amar o seu próximo, amar a Deus, amar aquilo que está em volta, né? Se alegrar com os pés de árvore. Ó, pastor, mas até isso. Até isso. Se alegrar quando você olha os verdes do pé de árvore. O pé de árvore estava seco, só os galhos secos. Hoje está cheio de folhas verdes, bonita, né? Quem faz isso? Deus criou todas as coisas, né? Então aqui, eu vou fazer uma conjecturação aqui, conjecturar, vamos dizer assim, né? Quantas das vezes alguém idoso, vamos ficar com o tema que é do idoso, né? Quantas das vezes alguém idoso, assim, ele olha para os filhos, ou olha para os netinhos pequenos, né? E ele já tem ali eles já têm as suas vidas, vamos dizer assim, não sou mais necessário, né? Sabe o que é isso que eu estou falando? É o que eles pensam. Alguém que está de idade, né? Um idoso, já de idade avançada, ele vê ali, né, os netinhos correndo, ele vê ali o filho correndo, aí ele fica olhando e fica imaginando. Ele já tem suas vidas, não sou mais necessário, já deu para mim, basta. Não vou incomodar o neto, não vou incomodar o filho, não vou incomodar a filha. Para mim já basta, vou viver minha vidinha aqui e tá bom. Não é assim? Ele coloca um fim, né? Fica colocando um fim
nas coisas. Fica pensando dessa forma, né? Mas a Bíblia aqui está lembrando eu e você que não existe aposentadoria, como eu já disse lá no começo. Não existe aposentadoria para buscar a Deus. Não existe aposentadoria para o amor, né, que está dentro de você. Não existe aposentadoria para a fé. E não existe, principalmente, sabedoria para buscar a sabedoria de Deus. Não existe aposentadoria para isso. Você ainda pode ser um exemplo de coragem. Eu estou falando com pessoas acima dos 70, 80, 90, ou para nós mesmos, que um dia vamos chegar nessa meta também, se estivermos vivos. Né? Porque o dia da manhã pertence ao Senhor, mas se estivermos vivos, vamos chegar nessa mesma etapa de quem eu estou conversando hoje, que é os acima de 70, 80, 90 anos, não sei quantos anos. Você está ouvindo a mensagem. Né? Você ainda pode orar pelos seus filhos nessa idade. Né? Você ainda pode orientar os netos. Quantos conselhos tem para os netos? Né? Então você ainda pode ser uma luz. E que luz, hein? Na sua família. A luz mais alta, a luz que é a anciã ou ancião da família. Né? Ah, pastor, mas eles não me ouvem, não me escutam. Não tem problema, você tem que fazer a sua parte. Se vão ouvir ou deixar de ouvir, não tem problema. O problema é se você não ser a luz. O problema é se você não transmitir essa alegria do Espírito Santo da vida. Essa alegria de você estar vivo, respirando, sabendo que Deus, há 150 anos atrás, ele já te conhecia, né? E pelo século do século ele já te conhece. Então isso é luz, isso é você tem que transmitir. Sabe por quê? Se eles ligam ou não ligam, se escutaram ou não escutaram, não importa. Sabe por quê? Porque tem remédio que você toma agora e ele não faz efeito na hora. Ele vai fazer o efeito depois de 12 horas, 8 horas, é lá na frente. Assim também é o que você tem que transmitir para a gente. Coragem, persistência, alegria. Se você chegou nessa idade de 70, 75, 80, 84, 88, 90, se você está nessa idade, né, é porque você viveu bastante. Se você viveu bastante, você tem exemplos maravilhosos para passar por aqueles que estão ainda, né, andando para chegar nesse caminho, ainda para chegar onde vocês estão. Né? Nós ainda não estamos, mas vocês têm exemplos bons para a gente. Você ainda pode orar, como eu disse, pelos filhos, orientar netos, ser luz. Né? Então, a alegria de viver até o fim não depende da idade que você está. Não. Mas depende do quê, pastor? Então, depende do coração, né, que escolhe continuar confiando em Deus. Você escolheu continuar confiando em Deus? Então você tem que ser muito alegre, muito feliz. Porque Deus é alegria. Deus é a paz, e verdadeira paz. Né? Não é uma paz fingida. Deus é a verdadeira paz, o Espírito Santo. Imagina imagina comigo aqui uma senhora que... Vamos falar da minha mãe de novo, né? Uma senhora aqui que está com os olhinhos olhando para mim, não está filmado, mas ela está olhando para mim pelo WhatsApp da imagem aqui. Uma senhora aí de 83 anos, né? Todos os dias ela acorda com gratidão no coração, né? Se você não tem, você tem essa idade aí, você não acorda com gratidão, é bom você mudar os seus pensamentos e começar a agradecer. Não vai falar, levantei hoje com a perna esquerda. Não, você tem que levantar com as duas pernas, direita e esquerda. Né? Tem que já amanhece o dia, já amanheci o dia cheio de dor. Né? Já com dor aqui, dor lá, um problema aqui, problema... Não, amanhece o dia, acordou, gratidão, glorifica a Deus, Senhor, mais um dia, que alegria, Deus está vivo e respirando. Depois você começa a mandar os problemas embora, né? Então imagina comigo aqui uma senhora de 83 anos, todos os dias ela acorda com gratidão, essa gratidão da existência, de saber que Deus está no controle, né? Aí ela cuida dela mesma, né? Ela cuida de si mesma, ela ora pelos filhos. Quando eu falo cuida de si mesma, é que ainda você se levanta, você respira, você ainda manda, né? Fala, usa a boca. Então ela cuida ainda. Ela ora pelos filhos, quando vai dormir, ora quando acorda, né? Pelos netos. Recebe visita em casa. Isso minha mãe recebe visita em casa. E recebe com tristeza visita? Não, recebe com alegria. Né? Compartilha palavras de fé. Olha, tu viu o que Deus fez? Né? O que Deus está fazendo? O que Deus está operando? Isso é compartilhar com as pessoas, né? Ensina os valores de Deus.
para as pessoas, tanto novo como da mesma idade. E apesar da idade, essa mulher de 83 anos, ela é cheia de vida, ela é cheia de esperança e ela é cheia de amor. Agora imagina outra pessoa da mesma idade, com 83 anos. Eu falei da minha mãe, mas vou falar aqui, imagina uma outra pessoa de 83 anos de idade, que ela desistiu de viver. Uma pessoa que ela já não se interessa mais em viver. Ela ficou amarga. Ela ficou amarga, amarga, amarga com as frustrações da família e com problema. E o que essa pessoa fez? Ela pegou e se isolou. Essa pessoa idosa. A diferença entre essas duas vidas, né, que eu coloquei minha mãe e uma outra que ficou com a vida cheia de amargura, a diferença dessas vidas não é a idade delas. A diferença que nós estamos observando aqui é a escolha de permanecer alegre e próximo de Deus. Quando a pessoa ela escolhe permanecer alegre, acorda contente, agradecendo a Deus, né? E passa exemplos, ora pelas pessoas. É uma pessoa alegre, ela tem você pode olhar que é totalmente diferente de uma pessoa que não quer nada. Ela já desistiu. Ela não se alegra com nada mais na vida. Então, para mim, eu não quero uma vida dessa. Eu quero uma vida que nem da minha mãe, alegre. Louvado seja Deus. Deus está falando dizendo aqui para você que está ouvindo a mensagem, você que já está aí nessa situação, né, querendo parar, desistir, ou pensou, não desista da vida. Não desista dos seus filhos, ou seja, aí, os seus netos. Não deixe que a tristeza ou a saudade, ou o cansaço, né, da idade que você tem, venha tirar a alegria que Deus colocou em você. Que Deus tem coisas maiores e melhores para você. Você ainda pode ensinar os valores de fé para os seus netos, orar, abençoar a família, viver com saúde, viver com alegria no coração. Propósito, você ainda pode. Você está vivo, tem propósito. Eu tenho um propósito, vou dar um exemplo aqui, a pessoa com 83 anos, né, a idade da minha mãe de novo. Né? Eu tenho um propósito de fazer isso ou aquilo. Você está vivo, vai fazer seu propósito. Né? Seja o que Deus quiser. Se vai dar certo ou não vai, você não tem que saber. Tem que saber que você tem propósito, tem sonho, tem projeto. Né? Não é a idade que vai impedir você de fazer qualquer coisa. Quando eu fui aprender a tocar teclado, tinha uma senhora lá que chegou para aprender, a senhora tinha 68 anos de idade. E ela falou para a professora, falou assim, e nessa idade, 68 anos, será que eu ainda aprendo alguma coisa? E a professora olhou para ela e falou assim, minha senhora, não existe idade para aprender. Não existe idade para aprender. Basta a pessoa querer aprender. Então, a Bíblia aqui garante para nós que Deus ele dá força. A Bíblia garante para mim e para você que ele dá vigor. A quem, pastor? A quem o busca. Mesmo quando o corpo se cansa, Deus ele renova as nossas forças. Ele renova a nossa vida. Então, aqui não permita que os anos da sua vida venham trazer para você desânimo ou desistência. Não permita isso, não. Os anos passaram. Mas ele não vem, não pode trazer. Você que combate o desânimo, você que combate a desistência, é você. Então o inimigo ele quer convencer, principalmente os idosos, né? Que a gente, eu não cheguei lá ainda, né? Mas a gente observa alguns idosos que o inimigo ele quer convencer que a pessoa já passou do tempo de servir para alguma coisa, né? Ou de viver com alegria. É o que mais o inimigo tortura na mente de alguns idosos. Você não serve mais para nada, né? Seu tempo já passou de servir ou querer fazer alguma coisa. Seu tempo ou talvez o inimigo fala na mente, você não tem mais alegria, não. Você já está nessa idade aí, nada mais te alegra. Mas a palavra de Deus aqui é bem clara. A vida, até o último dia, há vida. Tem vida. Há vida para você, há vida para nós, até no último dia. E a cada momento pode ser uma oportunidade de glorificar a Deus, exaltar a Deus, sempre, 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 sempre. Exaltar, glorificar a Deus. É a maior alegria. Não tem como pagar Deus, não tem como você dar nada a Deus a não ser gratidão, glorificar, exaltar, cantar louvor. Senhor, eu não sou nada, eu sou um pó da terra, né? O Senhor é tudo para mim. É sempre assim. Então lembre-se de uma coisa. A fé não envelhece. Você acha que a sua fé já envelheceu?
Chegamos a 30 minutos aqui, que mensagem comprida. Então a fé, ela não envelhece, né? A esperança não cansa, a alegria de viver é um desafio do coração guiado por Deus. Para nós terminarmos aqui, Deus ele quer renovar a sua força, sua fé, sua alegria. Escolha viver com alegria até o fim, tá bom? Escolha acreditar que ainda há propósito na sua vida. Escolha continuar amando, ensinando as pessoas que têm em volta de você, orando, sendo luz para dentro da sua família e também para todos que estão ao teu redor, que não é da sua família. A idade, ela não determina a sua relevância com Deus, não. Deus, ele que determina. E enquanto Deus estiver no centro da sua vida, haverá alegria, haverá vitalidade e haverá bênção sem fim para você. Amém? Que Deus abençoe todos os nossos idosos, em nome de Jesus. Vamos orar para nós encerrarmos aqui em nome de Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, meu Pai, neste momento e apresento cada irmão, cada irmã, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem, meu Deus. Pai, eu te peço que renoves, meu Deus, a força deles, que dê paz, meu Deus, aos seus corações e alegria às suas vidas, mesmo diante, meu Pai, das dificuldades, dos anos que eles viveram, meu Pai. Meu Deus, fortalece, meu Pai, aqueles que se sentem cansados, desanimados ou sobrecarregados, meu Pai. Meu Deus, renova a esperança, meu Pai, de quem já passou por muitas lutas, de quem já enfrentou perdas, meu Pai, de quem sente aqui saudade dos filhos ou netos, ou momentos que já se foram. Meu Deus, que cada um possa sentir a tua presença e perceber que ainda, meu Deus, a propósito, ainda há vida, ainda há amor para ser vivido. Senhor, abençoa os filhos, netos, familiares de cada ouvinte. Protege os guias e faz com que eles, meu Pai, reconheçam a importância, meu Pai, da fé, do amor e da alegria que vem do Senhor. Meu Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Sim. Amém. Amém.